vai tratar, nessa aula de ajustamento de observações geodésicas, da parte de regressão linear. E vocês podem estar se perguntando, né? Mas o que a regressão linear tem a ver com ajustamento? Então, essa interface acontece principalmente no método dos mínimos quadrados, que é um método de ajustamento, tá certo? Qual é o objetivo do ajustamento, como a gente viu nas aulas anteriores? O objetivo do ajustamento é obter um valor único para uma observação e os seus desvios, né? O seu desvio padrão. Esses desvios são quem vão nos mostrar qual a qualidade do levantamento que a gente está fazendo, tá certo? Então a gente vai começar pela regressão linear, obter uma forma de cálculo, né? Uma metodologia de cálculo, para vocês entenderem o que acontece no método dos mínimos quadrados para ajustamento de levantamentos, tá certo? Nessa aula a gente vai tratar esse conjunto de dados como sendo o nosso levantamento. É um conjunto bem simples, com números pequenos, né? Para que a gente possa ter contas mais simples e vocês consigam absorver o raciocínio, né? Como funciona a regressão linear. Então, nesse nosso exemplo, a gente vai ter 4 observações, seriam 4 medições, né? Com valores de x e y, então com 2 grandezas por observação, certo? No primeiro momento, a gente vai plotar esses dados em um gráfico. A gente vai fazer um gráfico de x e de y e vai plotar os nossos dados levantados, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ter aqui o eixo y e vou ter aqui o meu eixo x. Tá certo? Então, eu tenho aqui em x 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Em y 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Certo? Então eu montei aqui o meu gráfico e agora vou lançar os meus dados levantados nesse plano cartesiano. O meu primeiro ponto, eu tenho menos 1 em x e 1 em y. Então, ele vai estar aqui. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto, eu tenho 0 em x e menos 1 em y. Esse é o meu segundo ponto, certo? O terceiro ponto, ele é 1 em x e 2 em y. Aqui o meu terceiro ponto. E o meu quarto e último ponto, ele está com 2 em x e 3 em y. Esse é o meu quarto ponto, tá certo? Então, eu peguei o meu conjunto de dados levantados, que são as minhas observações, e lancei no gráfico. Aí, eu venho para o meu objetivo da regressão linear. Então, abrindo um parêntese, quando eu trato de regressão linear, eu estou falando de uma linha, tá certo? E nesse caso, a reta é o que é a função matemática que melhor representa os meus dados? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que responder o tempo todo. De acordo com o equipamento que eu estiver utilizando, de acordo com o conjunto de dados que eu estou levantando,
Eu posso estar trabalhando uma função qualquer, por exemplo, com pressão, altura e temperatura. Eu tenho 3 incógnitas. Eu tenho possivelmente uma função de terceiro grau. Eu posso trabalhar aí com qualquer tipo de equação. De primeiro grau, que é a reta, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, de acordo com o meu conjunto de dados, de acordo com as grandezas que eu estou trabalhando. Então eu posso ter, por exemplo, uma função exponencial, que funciona assim, uma função logarítmica, que é assim, eu posso ter uma parábola, eu posso ter uma função qualquer assim. Então eu posso ter diversas funções, e aí eu vou ter diversas formulações matemáticas que vão representar essas figuras, certo? No nosso caso, a gente vai tratar de regressão linear, porque é uma formulação matemática conhecida. E o que vai ser essa reta? Por que eu faço essa regressão linear com esse conjunto? Então, o meu objetivo aqui é obter uma reta que vai representar esses dados de uma forma média, certo? Vejo que aqui esses dados estão bem próximos e eu tenho um pouquinho mais afastado. De qualquer forma, eu preciso obter uma reta que ela vai poder ficar nesse sentido, mais para cima, mais para baixo. O que eu quero determinar aqui é exatamente essa reta. Qual é a reta que melhor representa o meu conjunto, tá certo? Aí, para que eu possa fazer isso aí, eu vou precisar saber a equação dessa reta, né? Nesse caso, eu vou ter dois problemas, né? Quais são meus dois problemas? Um é obter a formulação matemática que melhor representa, e a outra é obter o menor desvio possível desses pontos e a minha reta média, tá certo? A partir do momento que eu tiver essa reta média, ela vai representar os meus dados. Então eu quero ter o menor desvio possível, tá certo? Então, dentro desses meus dois problemas, eu vou representar aqui uma reta qualquer, né? E um dos meus dois problemas vai ser essa distância aqui, ó, entre o meu dado levantado e a minha reta. Isso aqui vai ser o meu desvio 1, tá certo? O que está acontecendo aqui? Para um mesmo valor de x, eu tenho um y obtido no meu levantamento e um y obtido aqui na minha reta média. A diferença entre eles vai ser o meu desvio. Da mesma maneira, eu vou ter aqui o desvio 2, o desvio 3, e o desvio 4, tá certo? Para cada ponto lido nas minhas observações, no meu levantamento, eu vou ter um correspondente na minha reta média, tá certo? Vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui e vai estar aqui. São os meus correspondentes. O meu desvio, a minha diferença de acurácia, ela vai estar aqui, ó. Ao mesmo valor de x, eu tenho um valor levantado e um valor médio, obtido na reta média. E o que eu quero é que essa reta me traga o menor desvio possível para todas as observações, tá certo? Então, o x da questão é a minha reta média, tá certo? Para isso, a primeira coisa que eu preciso saber é
a equação da reta. A equação da reta, ela vai ser R de x igual a mais bx. Esse R de x eu posso chamar ele até de y, né? Eu vou ter um valor correspondente em y a mais bx. Essa aqui vai ser a minha equação de reta, tá certo? Então, como eu tenho esses valores de y e de x aqui no meu levantamento, as minhas incógnitas serão os coeficientes de reta. E o que são esses coeficientes A e B para minha reta? O coeficiente A é o ponto onde a minha reta cruza o eixo y. Ou seja, se eu tivesse x aqui igual a zero, eu vou ter esse termo todo igual a zero. B vezes x vai ser zero, tá certo? Então eu tenho y igual a A. Quando eu tiver x igual a zero, eu vou ter y igual a um valor aqui nesse eixo. Nesse caso aqui é um valor aqui próximo de 0,2, por exemplo, nessa reta que eu desenhei aleatoriamente. E o meu coeficiente B, o que é o coeficiente B? Esse B, ele é a inclinação dessa reta. Nesse caso, eu desenhei ela assim, com essa inclinação, mas ela poderia ser um pouco menos inclinada, um pouco mais inclinada, tá certo? Então é isso aqui, esse é o coeficiente angular que é representado pela letra B na minha equação, tá certo? Então, esse é o meu primeiro problema que eu vou encontrar aí. Obter a equação da reta média. E o meu segundo problema obter menor desvio entre os dados levantados e a reta média, tá certo? Então, esses são os objetivos da regressão linear aplicado aqui ao meu levantamento, tá certo? Então, esse é o início da matéria. Eu vou apagar um pouquinho aqui para a gente dar sequência. A luz é pequena. Bom, então, partindo desses meus dois problemas, eu vou começar a parte matemática chamando a minha reta de reta M. Então, eu vou ter uma reta M
em função dos coeficientes A e B, que vai ser igual a A mais BX, tá certo? Aí eu venho para os meus desvios, que é D1, D2, D3, D4, tá certo? O que acontece aqui? Matematicamente, né, o meu desvio ele é igual ao meu ponto Y, né, considerando que é o mesmo X aqui, eu tenho o meu ponto Y, que é o levantado aqui, né, nesse caso, esse ponto é o 1, nesse ponto aqui é o menos 1, tá certo? Então eu tenho Y menos um valor qualquer em R de X. O que é isso aqui? O que é esse valor em R de X? Para X igual a menos 1, X igual a menos 1, qual é o valor que eu tenho aqui? 0,8, 0,7, alguma coisa desse tipo. E nos meus dados levantados, para x igual a menos 1, o meu valor é 1. Então, nesse exemplo, eu vou ter 1 menos 0,7. Então, eu vou ter um desvio de 1,7, por exemplo. Então, isso é o significado dos desvios, tá certo? Que são entre os meus dados levantados e os meus dados obtidos na minha reta média. Então, o que pode acontecer também é eu ter, por exemplo, eu falei que isso aqui daria 1,7. E se esse valor eu tiver menos 1,7, por exemplo, se eu somar os desvios, eu tenho desvio zero. Então essa soma seria zero. Se eu tenho 1,7 menos 1,7 e aqui eu tenho 1 e 1. Se eu somar todos, 1,7 menos 1,7, zero. Mais 1 dá 2. Então eu tenho um desvio de apenas 2. Quando na realidade eu não teria isso, né? Eu teria 1,7, aqui eu teria que tratar ele como módulo, né? Aqui seria esse menos 1,7 seria um módulo. Então eu tenho um desvio de 1,7, que é esse tamanho, o mesmo tamanho aqui, o mesmo 1,7, então eu tenho 3,4 somado. Mais 1, 5,4, tá certo? Então, se eu tratar esses dados apenas com o mesmo sinal que eles têm aqui, eu vou ter um problema de um dado cancelar o outro, tá certo? Um desvio cancelar o outro. Então, para evitar isso aí, o que eu vou fazer? Eu vou tratar a soma deles, os valores deles, sempre elevado ao quadrado. Porque quando eu elevar ao quadrado, eu vou estar deixando de lado o sinal. Eu vou estar tratando eles de uma forma de módulo, tá certo? Então, meu objetivo é ter D1 mais D2 mais D3 mais D4 o mínimo possível. A soma deles tem que ser a menor possível. Mas, devido a esse fator de cancelamento que eu expliquei para vocês, eu vou trabalhar com isso aqui sempre ao quadrado. Certo? D1, D2, D3, todos eles ao quadrado. E isso aqui vai ter que ser o menor valor possível. Tá certo? Do cálculo diferencial integral, eu tenho que a derivada primeira de uma função, ela me dá um valor de mínimo, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Eu vou ter que aproximar a minha reta
aos meus valores de desvio, tá certo? Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou somar todos os meus desvios e vou igualar a minha reta. E isso vai ter que ser sempre zero, tá certo? Que é o meu valor de mínimo da função. Abrindo o parênteses aí do cálculo, eu tenho que as minhas derivadas, elas são a tangente de uma função, né? Por exemplo, se eu estiver tratando aqui de uma parábola, um exemplo simples, uma parábola com cavidade para cima, eu vou ter diversas tangentes, né? Tem tangente aqui, tem tangente aqui, tangente aqui. Só que a minha tangente que vai determinar o meu valor de mínimo é essa aqui, ó. Quando a derivada é zero, né? A minha tangente, o meu ângulo aqui é zero. Então isso é o exemplo de uma derivada igual a zero que me dá um valor de mínimo. Se fosse a concavidade para baixo, daria também o valor de máximo, né? Nesse nosso exemplo aqui é valor de mínimo. Então, voltando ao nosso problema aqui, o que eu vou ter que fazer? Essa minha reta, que é a função de AB, ela vai ter que ser igual ao somatório dos meus desvios, tá certo? Porém, os meus desvios eu vou estar tratando sempre elevado ao quadrado, por causa daqueles nossos problemas lá. Cancelamento. Vou apagar aqui só um minuto. Então, o que está acontecendo aqui? A reta média em função de A e de B vai ser igual, a reta já é isso aqui, eu vou fazer esse somatório aqui, ó. Somatório de y menos r de x ao quadrado. O que eu fiz aqui? Eu tenho que o meu desvio é y menos r de x. Eu substituí aqui nesse termo aqui, ó, certo? Eu igualei a minha reta ao somatório dos desvios ao quadrado, tá certo? Aí, o que é a minha reta em função de x? Eu vou ter a minha reta m em função de A e de B é igual ao somatório de y, que é um valor aqui do meu conjunto de dados, menos a minha r de x, que é a mais bx. Tudo isso ao quadrado, tá certo? Fazendo a distributiva aqui, né? Menos 1 vezes a, menos 1 vezes bx, eu vou ter que m de AB é igual ao somatório de y menos a menos bx, tudo isso ao quadrado, tá certo? Então, o que eu determinei aqui? Que o somatório dos desvios ao quadrado vai ser igual à minha reta média. Porém, esses valores aqui serão mínimo, né? O menor valor possível. Eu quero ter a melhor qualidade possível no meu levantamento. Então, se eu derivar
Essa função toda, a gente vai ter o valor de mínimo para o somatório dos desvios, que é o que eu falei anteriormente lá do cálculo, né? Como a função, só que nesse caso a minha derivada, ela vai ter que ser uma derivada parcial. Por quê? Porque eu tenho uma função que tem duas incógnitas. Então eu vou ter que derivar essa minha função em relação a A e em relação a B, para que eu tenha o valor de mínimo, certo? Então, só abrindo um parênteses aí lá do cálculo, como que eu faço uma derivada de uma função ao quadrado? Então, eu tenho, por exemplo, uma função qualquer, x elevado a t. A derivada dessa função em relação a t vai ser, eu vou passar o t para cá multiplicando, e aqui vai ficar t menos 1. Ou seja, derivada de x ao cubo, ela vai ser 3x ao quadrado, certo? Derivada de x ao quadrado, ela vai ser, eu vou passar o 2 aqui para frente, vezes x, vezes elevado a 2 menos 1, que vai ser 1, ou seja, vai ser 2x. Aqui é 3 menos 2 ao quadrado, certo? Então essa é a derivada que a gente vai utilizar nesse caso aqui, que é ao quadrado, tá certo? Então vamos lá. Eu vou passar essa função para cima para a gente ter espaço aqui para calcular. A gente vai trabalhar sempre nesse pedacinho aqui e vou ter que apagar várias vezes, tá? Vamos lá então. Eu tenho que M de AB é igual ao somatório de Y menos A menos BX ao quadrado. Eu vou fazer o símbolo da derivada parcial, né? Vou fazer dm dA. Eu vou fazer o quê? No caso o somatório eu vou colocar ele para fora aqui da função e eu vou derivar essa função aqui em relação a A. Então o que acontece quando eu trabalho com essas incógnitas? Todos os valores que forem constantes eu vou ter derivada zero, certo? Então o y, que é um número, ele vai ser zero. Quando eu estou derivando em relação a A, o b se torna uma constante, ou seja, esse valor vai ser zero. O b vai ser zero porque é uma constante, o x vai ser zero porque é uma constante, é um número. Então eu vou derivar essa função toda aqui primeiro, né? Derivada parcial. O que eu faço? Faço a derivada do total e depois eu derivo o que está aqui dentro em relação à minha incógnita que eu estou trabalhando na parcial. Então, a derivada disso aqui, eu vou passar o 2 multiplicando, vezes a função elevado a 2 menos 1. Vou pôr umzinho aqui, só para exemplificar. Aí agora, eu vou fazer isso tudo vezes a derivada do que está aqui dentro, em relação a A. Derivada do y é zero, derivada do dx é zero.
eu vou derivar apenas o menos a. Derivada de a, aqui eu tenho a elevado a 1. Eu passo 1 multiplicando aqui na frente e eu vou ter a elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então a derivada do menos a vai ser menos 1. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa, porém em relação a b. Vamos lá. Derivada de m em relação a b. Jogo o somatório para fora e a mesma coisa. Eu tenho m é igual a isso aqui. Eu vou derivar o todo, essa que está aqui dentro. Depois eu vou derivar o que está aqui dentro em relação a b. Certo? A mesma coisa que eu fiz aqui, só que agora o a passa a ser constante e o b passa a ser incógnito. Isso são derivadas parciais. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou passar o 2 multiplicando aqui na frente, vezes a função y menos a menos bx elevado a 2 menos 1, que é 1, vezes o que está aqui dentro do parênteses em relação a b. Se a minha incógnita agora é b, eu vou ter o y uma constante, um valor, o a vai passar a ser uma constante, então os dois terão derivada a 0. Eu vou derivar o menos bx em relação a b, certo? Então, o x é um valor, eu vou ter a derivada de b, vai ser, aqui eu tenho b elevado a 1, certo? É a mesma relação do a lá. Eu vou passar o 1 aqui para frente multiplicando e o b vai ser elevado a 0, ou seja, b elevado a 0 vai ser 1. Então eu vou ter aqui menos 1b elevado a 0 vezes x. Mas, como isso aqui é 1, eu vou ficar apenas com menos x. E aqui, nesse momento, eu tenho um sistema de equações que vai me possibilitar, né? Eu tenho duas equações e duas incógnitas, que é o a e o b. Então, nesse momento, eu consigo montar um sistema que vai me possibilitar obter os dois coeficientes que eu preciso para encontrar minha reta média. Tá certo? Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer aqui? Como eu tenho esse mesmo termo, o somatório, né? O somatório dessa função toda eu tenho aqui e aqui, e eu tenho 2 nas duas, qualquer número que eu colocar aqui e multiplicar por 2 vai ser igual, tá certo? Então eu vou tirar o 2 fora. Eu vou passar a trabalhar com esses valores aqui. Lembrando que essa derivada, para ser o meu ponto de mínimo, eu vou igualar a 0. Certo? Então eu vou ter essa equação igual a 0, essa equação igual a 0, montando o meu sistema de duas equações. Certo? Então eu vou apagar e a gente vai partir desse ponto aqui. Recapitulando, o que eu fiz? Eu falei que a minha reta média vai me proporcionar que o somatório dos meus desvios, y menos r de x, vai ter um valor mínimo. Como eu vou obter esse valor mínimo? Derivando essa função, a derivada primeira dela, e igualando a 0. Então eu derivei em relação a A em relação a B, e
igualei a zero para que eu obtenha o meu valor de mínimo para esse somatório aqui, certo? Então, eu vou apagar aqui, a gente vai dar sequência a partir desse sistema. Vamos lá. Então eu tinha lá y menos a menos bx vezes menos 1 e y menos a menos bx vezes menos x igual a zero no meu sistema de equações. Eu vou multiplicar isso aqui, né? E simplificar o meu sistema aqui. Menos 1 vezes y menos y, menos 1 vezes a mais a, menos 1 vezes menos bx mais bx igual a zero. Aqui eu vou multiplicar aqui, menos x vezes y menos xy. Menos x vezes a mais ax. E menos x vezes menos bx mais bx ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus termos de y, vou jogar para o outro lado da equação. Sendo assim, eu vou ter a mais bx igual a y ax mais bx ao quadrado igual a xy. O que eu fiz aqui? Eu passei esse termo para cá. Esse termo para cá. Na verdade, eu passei ele somando, né? Isso. Então, o que eu tenho aqui? Esse a mais bx. Coincidentemente, eu voltei lá na minha equação. Mas por que eu fiz toda essa conta? Para eu obter mais uma equação, para que eu obtenha um sistema de duas equações e duas incógnitas, para que eu possa achar o a e o b. Se vocês observarem, a gente chegou também numa função que a gente tem o x multiplicando essa equação aqui. Se eu colocar um x na frente aqui, eu vou ter x vezes a, x vezes bx e x vezes y. Então, é uma coincidência matemática que a gente obteve. Então, a partir desse sistema, eu vou obter o meu a e o meu b com o valor mínimo. Tá certo? Vou apagar aqui. Se alguém precisar copiar, pausa o vídeo e copia essas equações para dar sequência. Então, eu tenho aqui
A mais bx igual a y, ax mais bx ao quadrado igual a xy. Eu tenho valores de x e de y aqui, e o a e o b é o que eu quero descobrir. Aí, lá do cálculo numérico, que vocês devem ter aprendido aí com a Rita, no segundo semestre, a gente vai transformar esse sistema linear num sistema matricial, para que a gente possa resolver numericamente essas equações, certo? Então eu tenho as incógnitas A e B, eu tenho as minhas respostas que são x e xy, e eu tenho os meus termos independentes que são x e x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser equivalente a o que eu fiz aqui? Eu transformei o sistema linear em um sistema matricial, no qual, se eu fizer essa operação aqui, eu vou voltar a esse sistema. Ou seja, como que a gente calcula esse sistema matricial? O primeiro termo dessa linha vezes o primeiro da coluna, mais o segundo da linha vezes o segundo da coluna, igual ao primeiro. Então, relembrando um pouquinho, eu vou ter A11 vezes, que é o termo, vou chamar de outro valor aqui, o A vai confundir um pouco. Vou chamar de Z, que é o termo 1, né? Linha 1, coluna 1, vezes o de lá, que é o W11, mais primeira linha, segunda coluna, Z12 vezes W21, que é esse termo, é igual a T11, tá certo? Essa operação aqui é o que a gente usa para resolver. A mesma coisa acontece no de baixo. Eu vou fazer x vezes A mais x ao quadrado vezes B igual a xy, que é essa equação aqui, ó. Certo? Então é apenas uma conversão do sistema linear em um sistema matricial, para que a gente possa resolver. E aí vocês devem estar me perguntando, o 2 a gente cortou lá, porque as duas equações estavam multiplicadas, né? Então a gente tá multiplicando um número que é igual ao outro por 2. Mas o somatório, ele tem que continuar. Então, eu tinha me esquecido dos somatórios. O somatório que estava aqui no começo da equação, ele vai acompanhar todos os termos. Da mesma forma, ele vem para cá. Ficou meio
poluído aí, tá certo? Então, transformando sistema linear em sistema matricial para que eu possa resolver a minha equação. Recapitulando, para que eu estou fazendo tudo isso? Estou fazendo a minha... transformei esse problema de duas incógnitas em um sistema de duas equações para que eu possa obter o A e o B, que são os coeficientes que determinam a minha reta média. Tá certo? Agora eu vou resolver esse sistema aqui, ó. Eu tenho valor de x, tenho valor de y e eu vou obter A e B. Tá certo? Como que eu vou resolver isso aqui? Esse somatório vai ser para n igual a 1 até 4. Por que até 4? Eu tenho 4 observações. Então, n igual a 1 até 4. n igual a 1 até 4. Se eu tivesse 10 observações, eu teria n de 1 a 10. Tá certo? Então, vamos resolver aqui agora esses termos aqui, ó. Somatório de 1 a 4. Então, o 1 é um valor constante, né? Como eu tenho um conjunto com 4 medições, eu vou somar o 1 4 vezes. 1, mais 1, mais 1, mais 1. 4 observações. 1, 2, 3, 4 observações. Isso aqui vai ser 4. N de 1 a 4. Certo? Somatório de x agora. Somatório de x vai ser menos 1 mais o 0 mais 1 mais 2. Certo? Somei menos 1 mais 0 mais 1 mais 2. Somatório de x n de 1 a 4. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Mais 2, 2. Então, o somatório de x é 2. Agora, eu tenho esse termo, esse termo, esse termo. Vou fazer o somatório de x ao quadrado. Somatório de x ao quadrado. O que eu faço? Primeiro o x ao quadrado e depois eu somo. Então eu vou ter aqui menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Certo? Menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, 1 mais 0 mais 1 dá 2, mais 4, 6. Tá certo? Então, eu tenho somatório de 1, somatório de x, somatório de x ao quadrado. Preciso fazer somatório de y, somatório de xy. Somatório de y vai ser 1 mais menos 1 mais 2 mais 3. Então, 1 mais menos 1 dá 0. Mais 2, 2. Mais 3, 5. Vou colocar discriminado aqui, para quem estiver vendo o vídeo depois. Eu vou ter 1 mais menos 1 mais 2 mais 3 igual a 5. Somatório de xy agora.
somatório de xy, eu vou fazer primeiro a multiplicação e depois o somatório. Eu vou ter menos 1 vezes 1, 0 vezes menos 1, 1 vezes 2, 2 vezes 3 e a soma deles, certo? Menos 1 vezes 1, menos 1. 0 vezes menos 1, 0. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 3, 6. Somando isso aqui, menos 1 mais 2 dá 1, mais 6, 7. Então, resolvendo esses somatórios aqui, eu consigo montar esse sistema para que eu possa multiplicar e obter os meus coeficientes A e B. Então, eu tenho aqui o somatório de 1, tenho aqui o somatório de x, somatório de x ao quadrado, somatório de y, somatório de xy. Aqui eu tenho o A e o B, que é o que eu quero descobrir, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou substituir esses valores pelos que eu calculei agora. Somatório, vou colocar aqui embaixo, para ficar melhor para enxergar. Somatório de 1 foi 4. Somatório de x foi 2. Somatório de x, 2. Somatório de x ao quadrado, 6. Vezes as minhas incógnitas, igual ao somatório de y, que é 5, somatório de xy é 7. Tá certo? Então eu fiz essas contas aqui dos somatórios e montei esse sistema para obter A e B. Então, como que eu vou resolver isso aqui? Eu vou ter 4 vezes A, primeiro vezes o primeiro, mais segundo vezes segundo, 2B igual a 5, que é o primeiro termo. Tá certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa para a segunda linha. Primeiro vezes o primeiro, 2A, mais segundo vezes segundo, 6B igual a 7. Tem aqui o meu sistema. Então, esse sistema, transformei no matricial, resolvi o que estava dentro das matrizes e cheguei nesse sistema aqui. Tá certo? 4A mais 2B igual a 5, 2A mais 6B igual a 7. Com isso aqui eu vou obter os meus valores A e B.
vamos resolver agora esse sistema. Como que eu vou resolver? Tem diversas formas de resolver um sistema. Aqui eu vou substituir o primeiro no segundo. O que eu vou fazer aqui, ó? A igual a 5 menos 2b. O que eu fiz? Eu passei o 2b que está somando aqui, subtraindo lá. E aí eu vou isolar o a. A é igual a 5 menos 2b dividido por 4. O 4 está multiplicando, eu passei ele dividindo para cá. Então, A é igual a 5 quartos menos 2b sobre 4. Só separei aqui. Então, A vai ser 1,25 menos meio b. O que eu fiz? Eu dividi o 5 por 4, e multipliquei esse meio aqui, né? 2 por 4 por b. Então eu tenho a minha equação de A. Esse A aqui que eu encontrei, eu vou substituir na minha segunda equação. Então eu vou ter 2 vezes 1,25 menos meio b, certo? O que eu fiz? Eu substituí esse A por essa expressão aqui. 2 vezes 1,25 menos meio b mais 6b igual a 7. Vou multiplicar isso aqui, eu vou ter 2,5 menos 1, né? 2 vezes meio aqui, 1b, mais 6b, igual a 7. Eu vou passar esse 2,5 que está somando aqui para lá. Eu vou ter menos b mais 6b, 5b, igual a 7 menos 2,5, certo? 7 menos 2,5 vai dar 4,5. Por associação aqui, né? 7 menos 2 dá 5, menos meio, 4,5. O b vai ser igual a 4,5 dividido por 5, que é igual a 0,9. Tá certo? Então eu obtive aqui o b igual a 0,9. Esse 0,9 eu vou substituir na primeira equação e obter o valor de A. Então, o A vai ser 1,25 menos meio vezes 0,9. A é igual a 1,25 menos meio vezes 0,9 dá 0,45. A igual a 0,8. Tá certo? Então eu tenho aqui B igual a 0,9, vai ser esse termo aqui, e o A igual a 0,8, que vai ser esse termo aqui. Vamos lá. Agora, com esses dois coeficientes, a gente consegue obter a nossa reta média.
equação agora, y vai ser igual a 0,8 mais 0,9x. Vamos ver aqui se eu não inverti os termos. B09. Tá certo? Então, eu tenho aqui a equação da minha reta média, que representa esse meu conjunto de dados. Tá certo? Então, essa é a minha equação. Eu descobri a equação da reta que melhor representa os meus dados. E agora a gente vai plotar os dados para que a gente possa confirmar essa posição. Tá certo? Vamos desenhar aqui embaixo. Tem o Y. Tem X. Tá certo? Vou fazer essa conta aqui embaixo. Para x igual a 0, y é igual a 0,8 mais 0,9 vezes 0. Esse termo vai ser 0, eu tenho y igual a 0,8. Então aqui eu tenho menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Então, para x igual a 0, tem aqui, o meu y vai ser 0,8. É um pontinho aqui. Aí eu vou estimar um outro valor, né? Eu vou chutar, né? Para x igual a 1. Para x igual a 1. Y é igual a 0,8 mais 0,9 vezes 1. Estou fazendo x igual a 1. Certo? Então, nesse caso, y é igual a 0,8 mais 0,9, que vai dar 1,7. Então, aqui, para x igual a 1, o y vai ser um pouquinho abaixo do 2 aqui, ó. Tem esse ponto, tá certo? Aqui é 1, aqui é 2, 1,7 está um pouquinho abaixo. E aí eu volto a plotar esses pontos aqui. Menos 1 e 1. Zero e menos 1. 1 e 2. Deu bem próximo aqui, ó. E 2 e 3. 3 do y, 2 do x. Então não está pegando mais. Vou deixar ele preto mesmo. Eu tenho esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto levantados. A minha reta média ela vai passar pelo ponto
0,8, né, que é o ponto A, com inclinação de 0,9. Eu tenho esses dois pontos aqui, ó. Então a minha reta, ela está aqui, vou esticar ela um pouco mais. Tá certo? Não ficou perfeito o desenho, mas eu tenho agora a minha reta média com essa equação aqui. Tá certo? Então essa é a reta que representa o meu conjunto e que torna os meus desvios os menores possíveis. Tá certo? E aí a nossa próxima etapa vai ser calcular, né, avaliar a qualidade dessa aproximação que a gente fez aqui, tá certo? Qualidade dessa aproximação matemática para essa reta x. Tá bom? Se tiver alguma dúvida aí vocês podem comunicar que a gente vai tratando, tá certo?